Tá começando o Alô Amazonas, são meio-dia em ponto. Bora, Pepinho, terça-feira, meu filho. Hoje o clima tá quente. Desde as primeiras horas de hoje acontece uma ação da Polícia Militar reintegrando uma área equivalente a 60 campos de futebol no bairro Tarumã. Cerca de 5 mil famílias estão sendo retiradas do local. Pelo menos 700 policiais e agentes do estado e do município estão na área cumprindo essa reintegração de posse e que nós acabamos de receber uma informação na nossa produção de que foi suspensa essa ação. Há um embate aí entre o poder público, há um embate entre essas famílias que moram no local e também um empresário do ramo imobiliário. A gente tem imagens do RCCOP e já a gente vai trazer para você todas essas informações. Tem até uma arte que mostra a dimensão dessa área que foi devastada por essa invasão, que já está consolidada aí desde o ano passado. Ó, você acompanha comigo, são 60 hectares de área que foram invadidos, né? A entrada para a invasão é ali pelo Tarumã, né? Bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Há informações também, investigações de que essa área foi usada para o tráfico de drogas, porque ali existe o Igarapé do Tarumã e é uma área que não existe uma polícia efetiva ali e possivelmente traficantes estariam usando essa área para fazer a distribuição de drogas e já a gente vai mostrar essa situação completa para você. Temendo essa ação de moradores da invasão à Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, estiveram na tarde de ontem, em frente à Prefeitura de Manaus, realizando um protesto. Mais de 100 invasores estiveram no local para tentar impedir que essa ação civil pública, né, pudesse atingir essas famílias lá no local e que fosse cumprida a ação prevista para ser realizada hoje pela manhã, essa desocupação da área, alegando que os danos ambientais causados nessa região, desde que essas pessoas se instalaram por lá. Um estudo realizado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científico da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental, aponta que a invasão já desmatou mais de 60 hectares de floresta, além de poluir o Igarapé do Tarumã. Durante a manifestação que aconteceu na frente lá da Prefeitura, né, houve algumas pessoas que foram contra essa ação e a gente vai mostrar tudo isso com detalhes. Eu quero dar o bom dia ao meu querido amigo Paulo França, que está aqui nos estúdios. E a gente, antes de falar com o Paulo sobre essa situação, Paulo, a gente tem a reportagem da nossa repórter Elane Guzmão, que esteve ontem à noite lá no local e a gente roda para você agora. Querem permanecer nas terras do Tarumã, conhecidas como Cidade das Luzes. Para evitar a desocupação, trouxeram cartazes pedindo moradia. Para onde nós vamos? A gente não tem para onde dormir a partir de amanhã, nós não temos para onde dormir. Eu só quero que o poder público olhe para todos nós aqui, ó. As famílias dizem que já ocupam o terreno há mais de 2 anos. Parte das terras é área de proteção ambiental e, por decisão da Justiça, deve ser desocupada. Ali mora muita família, não é o que eles falam, né? Que tem bandido, que tem traficante, não, na verdade não tem, né? E se tem, não é o primeiro bairro a ter, né? Todos os bairros têm. Depois da manifestação em frente à sede da Prefeitura, o grupo foi embora em um caminhão-baú. Bom, a gente recebeu informação, como eu falei anteriormente, que essa ação de reintegração de posse foi suspensa agora há pouco, porque há um embate entre o poder público, as pessoas que moram no local lá, as famílias que moram no local, e que essa área seria, na verdade, de propriedade de um empresário do ramo imobiliário. Ele estaria iria fazer desse local um complexo, uma área habitacional, né? E que esse impacto ambiental seria maior se ele fosse fazer esse conjunto, esse complexo habitacional, e não que essas famílias que estão lá estariam sendo retiradas. Paulo França, a gente vê aí que há um embate, na verdade, né, entre o ramo privado, imobiliário, e também as pessoas que realmente precisam de uma área para morar, uma moradia digna para se viver. Bom dia, Paulo. Bom dia, Márcio Paz Barreto. Paz Barreto. Isso. Telespectador, telespectadora.
Márcio, essa questão é um tanto quanto delicada, entendeu? Porque de um lado a gente entende o desejo, a vontade, entendeu? A esperança das pessoas terem um lar para morar, né? Ter uma habitação. Questão habitacional, o grande sonho da casa própria. Isso aí a gente não pode se afastar, entendeu? De outro lado, tem a questão da propriedade, né? Não é questão de defender empresário ou defender a ação como um todo. Agora a Constituição ampara a questão da propriedade, mesmo que seja privado ou público, tem a questão da propriedade. Ninguém pode se arvorar o direito de dizer, não, eu vou ocupar essa área aqui, vou ocupar esse pedaço de chão aqui, que às vezes a pessoa diz, eu tenho direito, mas se tem direito, ela tem que estar respaldada, entendeu? Num título definitivo, numa escritura pública, enfim, tem que estar respaldada. E também não custa nada fazer o cadastro junto à prefeitura, junto à SUAB, para que quando reivindicar um direito, já esteja também, pelo menos, encaminhado esse direito, sabe, Márcio? Então, é uma questão delicada. Agora, um detalhe importante, aquela área do Tarumã é uma das últimas áreas, se não a última área, entendeu, que nós temos em termos de fonte, de água, entendeu, de lazer, enfim, é uma situação que demanda, sabe, muita cautela, nem de um lado nem do outro, é o meio termo, sabe, o meio termo é o caminho do meio para que realmente a justiça veja um interesse com relação à função social da terra. A justiça tem que ver a função social da terra. Assim como está a questão da propriedade, também está a função social da terra. Entendeu? Que encaminhamento aquele empresário deu ou não deu durante esse tempo todo? O poder público se omitiu com relação ao avanço dessas moradias? Entendeu? Então, é uma questão que eu acho que demanda um grande debate e eu acho que o momento é esse. A gente teve com o pessoal da Defensoria Pública para falar sobre esse assunto, sobre essa suspensão dessa reintegração de posse. Estava lá, né? Pois é, a reintegração de posse que foi suspensa e que a Defensoria Pública, que estava lá no local também participando dessa reintegração de posse, deu uma entrevista para a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. A atuação tanto da Defensoria quanto da OAB aqui foi para evitar que um conflito maior acontecesse, mas o maior e grande conflito de todos, que é a violência social, não tem resposta. Nós pegamos e protocolamos um recurso de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, o nosso recurso foi indeferido por 2 vezes e nós afirmamos que a situação ia acontecer. Nós estamos aqui no estado do Amazonas tendo a versão amazonense do Pinheirinho. A desgraça que aconteceu em São Paulo está acontecendo aqui nesse exato momento. E nós temos informação de que essa ação civil pública, que é protocolada pela Procuradoria no município, está dando, na verdade, guarida a um particular. Porque nas atas das audiências do Gabinete de Gestão Integrada, o particular que se diz proprietário da área está subvencionando essa reintegração aqui. Hélio de Carli, o nome dele. As máquinas que estão aqui estão sendo custeadas por ele. Então nós temos o município de Manaus prestando um serviço para um particular para que ele vai construir um conjunto Minha Casa Minha Vida aqui na área. Isso é um absurdo sobre a justificativa de uma ação de violação ambiental, onde o próprio alegado proprietário já informou que quer construir um Minha Casa Minha Vida aqui a descampar o quádruplo da área. Paulo, a gente vê aí que é uma denúncia grave, né? O que o defensor aí falou, uma denúncia grave, porque o Estado, o município estão sendo usados por um empresário, porque a gente vê aí que quem abriu essas ruas aí são avenidas, foram tratores. Correto. Né? Então, há um impacto ambiental? Há um impacto ambiental. O igarapé do Tarumã já está poluído, segundo o estudo do IPAAM, já foi poluído. Olha só a largura de uma rua dessa. Isso aí foi aberto por um trator, Paulo. Márcio, o grande detalhe aí a ser observado é que realmente não pode se viver de ilação. Né? No direito não tem ilação. Eu entrei com 2 recursos e a justiça indeferiu. Se indeferiu, teve um respaldo. Aí tem o desabafo do defensor público, dizendo eu entrei com 2 recursos e simplesmente não acataram. Se a justiça não acatou é porque ela não viu suficientes argumentos, entendeu? Encaminhamentos para que ela realmente respaldasse esse recurso. Então já é um ponto. Agora o outro é que realmente tem muita gente servindo também de bode expiatório, sabe? De testa de ferro. A gente sabe claramente, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando apareceu esse problema, aí o meu querido Wilson Lima disse, Paulo, essa questão, vai caber uma reintegração de posse? Eu digo, olha, cabe.
cabe, se for bem encaminhada, o juiz, o Poder Judiciário vai dar, entendeu, uma decisão favorável. Não deu outra, meu amigo. Isso aqui é propriedade, isso aqui é o bem de alguém, entendeu? Seja privado ou seja público, entendeu? Porque aqui no Amazonas, na cidade de Manaus, tem essa mania de dizer, como é que diz, é área verde, é área de preservação, pronto, daí a pessoa acha que tem o direito de chegar lá e invadir. Sabe, da população. Naquela época também da Suframa aqui, diziam, não, isso é uma terra nossa. Não, tem um objetivo, tem um planejamento, porque se as invasões forem planejar o nosso futuro, realmente nós estamos roubados. Nós estamos muito mal nesse filme, né, nessa situação, nesse roteiro. E eu não quero que esse roteiro descambe realmente para violência, sabe, nem para o enfrentamento, porque o Poder Judiciário, quando determina que uma força policial vá respaldar uma reintegração de posse, não é questão de enfrentamento, é questão também da pessoa ter bom senso. Será que eu tenho o direito, estou respaldado para permanecer nessa área? Não está. E aí atende, às vezes, interesses escusos. E aqui, meu amigo, a gente entende o lado do povo. Claramente, a gente entende o lado do povo. Agora, com certeza, a gente não vai respaldar nenhuma ação escusa, entendeu? Nenhuma fraude e nem alguém se locupletar também dessa situação, seja o empresário, sejam facções criminosas ou não, com relação a usar o povo como massa de manobra. Sabe o que mais me chama a atenção e me preocupa, Paulo? É a omissão do poder público. Porque eu concordo com essa você. situação, ela não é de hoje, Não, ela não tem 2 meses, ela não tem 3 meses. Desde o ano passado, que a Rede Calderaro vem denunciando, através do jornal A Crítica, essa situação lá do Tarumã. Então, desde lá, que o poder público não se manifesta. E aí se chega a 5 mil pessoas, 5 mil famílias. Depois de retirar 5 mil famílias, como é que faz isso? Eu entendo, mas até que, por exemplo, o empresário não vislumbra um entendimento com esses invasores, porque ele não tem poder aquisitivo. Se ele tem um plano para fazer a questão de um projeto imobiliário, ele quer que alguém compre o seu apartamento, a casa, enfim. Ele quer que alguém que tenha condições financeiras. Se não tem, ele não vai nem considerar. Agora deveria, sabe? Porque eu estou lembrando aqui de um cidadão, o deputado Erasmo Amazonas, que ficava louco, ensandecido. Paulo França, pelo amor de Deus, estão devastando o Tarumã. E ele gritava sozinho, sabe? Ele era um grito só no deserto. E aí alertava, e chamava, e clamava. Eu também aqui procurava repassar essa apreensão do deputado Erasmo Amazonas, mas infelizmente chegou ao que chegou. Não deve. Isso aqui não deve administrar a cidade de Manaus. Isso aqui não é um projeto, modelo para se seguir na cidade de Manaus, em hipótese alguma. Então, tem vários ensinamentos daí. Tem um lado o Poder Judiciário, tem do outro o gestor público, enfim. Eu acho bom esse momento, bom no sentido de que realmente a gente tem que tirar algum aprendizado daí, mano. Olha, as imagens foram cedidas e foram feitas pelo Antônio Domingos, nosso repórter cinematográfico do RC Coop, que estava hoje pela manhã. E mostra, Paulo, acho que tem uma imagem anterior que a gente percebeu, tem uma construção de alvenaria que parece uma fábrica dentro dessa invasão aí lá na Cidade das Luzes, que mostra claramente, aí ó, olha só o tamanho desse imóvel aí, ó. Você está vendo aqui? Eu acho que agora, tirou a tarja, mostrou aqui embaixo, no fundo do seu televisor. Isso é uma construção de alvenaria que não dura aí 2 meses. Isso é praticamente uma fábrica. Tem alguma coisa funcionando, algum comércio funcionando aí, que demonstra claramente que o negócio está sendo consolidado. Né? E a omissão, como eu volto a dizer, a omissão do poder público, ela é clara. Mas vou puxar aqui também, já que nós estamos discutindo essa situação, e ela é um aprendizado para todos nós. Tudo que nós estamos vivendo em Manaus, não digo que seja em função só disso, só dessa questão, dessa invasão, mas é que Manaus acabou se acostumando a conviver com situações ilegais, sabe? Alguém que chega e diz, não, invade, dá toda uma estrutura, dá madeira, dá tijolo, dá tudo, areia, e aí invade que depois eu vou tentar consolidar uma situação legal. E não consolida uma situação legal. Agora, o que aconteceu? Nós aqui em Manaus estamos sofrendo, entendeu? Um verdadeiro caldeirão, esse clima está insuportável em função de todos os desmandos. Não digo que seja da prefeitura, dessa administração, não. É de todas as administrações que conviveram com isso. Por exemplo, o Negão, o nosso querido Negão, sem nenhuma coisa de perseguir o Negão, não, longe de mim. Mas o Negão, ele antigamente incentivava. Ele dava madeira, entendeu? Ele dava o cimento, dava areia, dava os tijolos, enfim, aí vai, invade.
Aí começou com quem? Com o poder público. E isso não deve ser seguido. Já a gente vai dar mais detalhes, vai continuar apurando essas informações sobre essa suspensão da reintegração de posse que aconteceu, né, agora há pouco, e sobre também toda a situação que vem norteando aí essa área do Tarumã, vem trazendo impactos ambientais negativos para toda a população do Amazonas. Olha, e um assessor parlamentar está desaparecido desde o dia 30 de outubro, depois de ter ido até uma agência bancária na Avenida Boulevard Álvaro Maia. A família está desesperada porque ainda não recebeu nenhuma notícia. Me traz a matéria, por favor. Desde que o Itamar foi dado como desaparecido pela família, todos os procedimentos já foram tomados. Ligaram para delegacias, hospitais, foram pessoalmente, registraram um boletim de ocorrência, mas até agora nenhuma notícia. Você estava explicando que quando chegou à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, já tinha um outro boletim que foi registrado pelo próprio Itamar. Por ameaça, né? Que tinham ameaçado ele, então ele abriu um BO. Só que ninguém procurou saber, né? Que ameaça de morte. Qual foi o último contato que vocês tiveram? No dia 25 ele me ligou. Ele até me ligou do número lá da Câmara, né? Mano, você tá bem? Tô. Aí, tu tá onde? Eu estou indo na compensa. Ele, tá bom, eu tô aqui na Câmara. Eu disse, qualquer coisa você me liga. Ele, tá bom. Aí desde lá não falei mais. A dona Maria da Conceição é mãe do Itamar e chegou ainda a ver o filho pela última vez no dia 23. O que a senhora acha que pode ter acontecido? Eu acho que ele não está nessa cidade. Só que eu pensei, meu filho talvez não está nessa cidade. Tu falou para mim que nunca ia me abandonar. Tu manda uma notícia, ou volta, meu filho, no nome de Jesus. É isso que eu quero de ti. Eu não aguento mais sofrer, nem chorar todo dia. Por que o meu filho fez isso? Foi uma surpresa ele dizer para mim, mamãe, enquanto a senhora for vir, a senhora vive doente, sei que a senhora não vai durar muito tempo. Só vou viajar dessa cidade, vou embora dessa cidade, vou me embora quando a senhora morrer. Aí é que eu vou embora. Se a senhora morrer, mãe, não vai dar para me ficar aqui, não. Toda essa história começou no dia 30 de outubro. Ele veio junto com o vereador Valfran, de quem o Itamar era assessor parlamentar, até esta agência aqui no Boulevard. O Itamar se despediu do vereador e entrou na agência. Ele ia fazer um depósito. Até agora não se sabe se o procedimento foi ou não realizado. O certo é que desde 30 de outubro, o Itamar desapareceu. Nós entramos em contato com a polícia que informou, Paulo, que esse caso ele corre em segredo de justiça para não atrapalhar nas investigações. Será que tem alguma coisa com o Itamar, alguma coisa... Não, Márcio, a questão do segredo de justiça é até em função da polícia poder fazer vários levantamentos, várias hipóteses, entendeu? E seguir o viés mais correto. Então, eu entendo como uma precaução que eles estão tendo na investigação e para não tumultuar o processo, não tumultuar o inquérito. Então, faz em segredo de justiça, faz as várias hipóteses, depois segue uma linha que com certeza eles vão apurar devidamente. Uma sorveteria no centro da cidade foi interditada ontem pela Vigilância Sanitária, porque durante a fiscalização, a Anvisa encontrou ratos, além de alimento mal acondicionado e fora do prazo de validade. Segundo o órgão, a sorveteria também estava com o alvará de funcionamento vencido e todos os alimentos que não tinham condições adequadas de consumo foram apreendidos. O estabelecimento só poderá ser aberto quando a situação for regularizada e passar por uma nova vistoria. Olha, é inacreditável que a gente encontre ainda estabelecimento comercial nessa situação, né? Com alimento vencido, sendo oferecido, né, para a população de forma totalmente irregular, né? Então é importante que a gente passe para a população, para o consumidor, quando for a um local, olha só a situação, olha essa caixa de isopor, totalmente suja, quebrada, olha só o ambiente de acondicionamento de alimentos, totalmente inapropriado, olha só. Inacreditável, inacreditável, meu querido Paulo França, que a gente ainda encontre estabelecimentos comerciais desse jeito aqui em Manaus, oferecendo risco à população, risco de saúde, né? É por isso que muitas vezes os hospitais encontram-se superlotados, porque é uma infecção aqui, uma infecção ali, e aí tudo se complica. Mas parabéns aí ao trabalho da Anvisa.
Olha, eu queria... Cadê o... Traz meu jornal aqui, o jornal A Crítica, hoje, que traz como detalhe aqui, ó, o queridinho dos chefões. A reportagem exclusiva é da repórter Joana Queiroz. E ainda a gente traz aí, ó, porque... Ó, informações, a gente vai trazer hoje ainda esse aí, ó. Esse é o destaque, o queridinho dos chefões, né? Interceptações telefônicas revelam apoio irrestrito de líderes do tráfico de drogas ao juiz da VEP, da Vara Especializada, né? Ao crime, de crime contra o tráfico. E ainda nessa edição a gente vai trazer informações sobre uma coletiva de imprensa que está sendo realizada na Associação dos Magistrados e convocou para dar à imprensa o posicionamento sobre essas escutas que indicam que os traficantes Zé Roberto e João Branco teriam uma certa simpatia, né? Simpatia, entre aspas, pelo juiz Carlos Valois. A coletiva acontece nesse momento e daqui a pouco a gente traz os detalhes para você. Se você ainda não leu, não fez a sua assinatura, tem que fazer agora, porque o Jornal A Crítica você encontra as principais notícias do Norte. A assinatura você recebe no conforto de sua casa. Um jornal completo, é o mais completo, na verdade, da região do Norte, com maiores detalhes, mais facilidades para você pagar. Você pode ligar agora e assinar 3643-1010. O Jornal A Crítica é muito mais conteúdo para você. Segura o meu jornal aí. Deixa eu te falar a importância, por exemplo, do posicionamento da Associação dos Magistrados. Ela se antecipar a qualquer nódoa, qualquer fumaça, né, nuvem escura que possa pairar sobre o Poder Judiciário. Então eu acho muito importante, porque às vezes há muita delonga, sabe? As pessoas se estendem na prestação de um esclarecimento à população. E a população precisa desse esclarecimento. A Associação dos Magistrados age em boa hora, entendeu? Para tirar qualquer dúvida e esclarecer. A população quer isso, ela quer a segurança também que venha do Poder Judiciário com relação à conduta de qualquer magistrado. Isso que é importante. Olha, essas imagens que a gente ainda está no destaque da crítica agora, essas imagens são ao vivo, lá direto da Associação dos Magistrados, estão dando pronunciamento, Paulo, comentando sobre essas declarações, essa investigação do... O doutor Cássio, nesse momento, é o que usa a palavra, o magistrado, o juiz que usa a palavra em nome da Associação dos Magistrados. E nós vamos fazer o acompanhamento todo, né? Não só aqui no Alô Amazonas, mas também uma crítica na TV, daqui a pouco, mais tarde. E com certeza a gente vai ter um denominador comum, né? Um esclarecimento total sobre os fatos. Olha, daqui a pouco a gente vai ouvir o que eles estão falando nessa coletiva que acontece nesse momento lá na Associação dos Magistrados do Amazonas. O Alô Amazonas está de volta, 12h30. E olha, na manhã de hoje, a polícia foi até a Cidade das Luzes, no Tarumã, para cumprir o mandado de reintegração de posse. Os moradores do local fizeram barricadas para impedir a entrada dos policiais. O repórter Márcio Azevedo e o cinegrafista Carlos César acompanharam a movimentação desde cedo na comunidade. Vamos à matéria. Viaturas da Força Tática chegando, o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a área da invasão Cidade das Luzes para tentar dar cumprimento ao mandado de reintegração de posse expedido pela Justiça. O problema é que desde o início da manhã, alguns moradores começaram a fazer barricadas para impedir o acesso da polícia. Aqui é um dos pontos, na estrada que dá acesso à Vivenda Verde e à Vivenda do Pontal. E ali dentro, no ramal do Anaconda, mais bloqueios. Pelo menos 3 árvores foram derrubadas para impedir o acesso. Nem a Comissão de Direitos Humanos da OAB conseguiu seguir de carro. Não, tem que ir a pé, tem que chegar lá e é uma operação de guerra. Pessoas de bem aí que compraram seus lotes, seus terrenos de uma forma, foram enganados. Mas o crime ambiental aconteceu. Estamos aqui para tentar preservar a integridade física das pessoas, né? Todo mês eu estou na SUAB, todo mês. Sabe o que eles me dizem quando eu digo eu não tenho para onde ir, moço? Eu não tenho onde botar meus filhos. Sabe o que eles dizem para mim? Espere, aguarde. Aí sabe quem é que entra na minha frente? Parente de funcionário que trabalha dentro da SUAB. Já se passaram mais de 2 horas e a reintegração ainda não começou. A Polícia Militar continua perfilada. Agora as equipes da Força Tática fazem essa contenção.
O cenário que mudou foi que houve a desinterdição da estrada para que tratores e mais viaturas da polícia chegassem ao local. O que a gente vê nesse momento é uma grande concentração de moradores, em sua maioria mulheres e crianças, aqui atrás dessa barreira montada pela Polícia Militar. E segundo os moradores, eles estão dispostos ao confronto para não saírem da terra. Tem gente que prefere morrer, aí quer sair daí. Tem gente que não tem para onde ir. Onde é que ele vai? Né? Ele prefere morrer porque não tem para onde ir. Olha, começou a reintegração, a polícia começa a adentrar o terreno, já tem um trator ali, então todo mundo aqui apreensivo, a imprensa a postos para aguardar o que vai acontecer. Quem está à frente é o Comando de Operações Especiais. Se houver resistência, é claro que nós vamos primeiro utilizar da verbalização com as pessoas. Num segundo momento, nós iremos utilizar as técnicas de controle de distúrbio. E no último caso, iremos fazer uso do armamento químico e de armamento munição não letal. Agora vamos torcer para que nada de mais grave ocorra com os moradores, porque já disseram, vão resistir. A gente volta a falar que houve uma suspensão agora há pouco dessa ação de reintegração de posses lá na Cidade das Luzes. E, Paulo, o que mais me surpreende, mais me deixa chocado é que essas pessoas, elas estão sendo usadas, né? Claro. São pessoas que precisam de uma moradia e que estão sendo manipuladas pelo poder público, pelo empresário, pelo tráfico de drogas, porque a gente tem informações de que essa invasão aí, ela vem beneficiando o tráfico de drogas. Não digo as famílias que moram lá não, mas eles usam essa área que foi invadida para distribuir a droga no estado. Vem pelo Igarapé do Tarumã, perfeito, né? Porque tem acesso, entram ali nessa comunidade e aí dali já segue aqui para as outras áreas da cidade. Então isso é o que me deixa mais revoltado, é porque essas pessoas que precisam de casa, precisam de uma habitação, elas estão sendo manipuladas. Márcio, aqui ninguém usa juízo de valor, 2 pesos, 2 medidas, em hipótese alguma. É bom lembrar, há uns dias atrás, que a Secretaria de Segurança fez uma ação direta. O secretário Sérgio Fontes diz aqui, eu não estou para discutir a questão do assentamento, entendeu? Da localização das famílias. Eu estou aqui para dar combate ao crime organizado. Ele foi muito claro, lá, exatamente nessa área. Então, a gente, é bom lembrar, entendeu? A preocupação que o secretário Sérgio Fontes manifestou. Agora, um detalhe importante, assim, para não ficar uma coisa meio falaciosa. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa e tal. As pessoas dizem que não tem para onde ir, elas vieram de algum lugar, entendeu? Elas vieram de algum lugar. Elas reivindicam uma casa, um apartamento, reivindicam. Agora, tem um detalhe importante. Hoje, para você se habilitar junto à SUAB, é o Minha Casa Minha Vida, não é simplesmente a SUAB, é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica é um alerta para quem tem aí um apartamento aí no Minha Casa Minha Vida, para não atrasar a prestação do seu apartamento, da sua casa, porque se atrasar, a Caixa Econômica não vai querer nem saber. Ela vai chegar lá e vai fazer o despejo. Então não crie uma situação adversa para você mesmo, porque daí depois você reclama. E a gente continua acompanhando essa situação lá no Tarumã que acontece, essa suspensão da reintegração de posse. Mostramos ainda há pouco, destaque no Jornal A Crítica de hoje, a reportagem da jornalista Joana Queiroz, que traz escutas telefônicas que sugerem que o juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, seria um dos queridinhos, entre aspas, de um grupo criminoso que age aqui no estado. O presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre essa situação. Está acontecendo agora, nesse momento, e a Catiana Pontes está lá. A gente tem um link com a Catiana. Olá, Catiana, o que está acontecendo aí nessa coletiva de imprensa? Olá.
Olá, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. A coletiva de imprensa aqui na sede da Amazon, que é a Associação de Magistrados do Amazonas, terminou agora há pouco. E aqui ao meu lado, Cássio Borges, que é o presidente da associação, que falou, inclusive, sobre essas escutas telefônicas que foram veiculadas pela imprensa hoje aqui em Manaus. Bom, primeiramente, a gente gostaria de saber o que todo mundo em casa está com dúvida. O juiz citado na reportagem, Luiz Carlos Valois, ele sabia de uma possível estratégia que estaria sendo montada por um grupo de traficantes e ainda com apoio de uma advogada, do Zé Roberto, para manter ele na função, ou seja, para manter um magistrado no comando da Vara de Execuções Penais? Olha, tanto para o Luiz Carlos como para nós foi uma surpresa. Até porque nunca se cogitou de tirar o Luiz Carlos da Vara de Execuções Penais. Então a gente acha esquisitíssima a história dessa estratégia para manter uma pessoa que não foi cogitada que ia sair. Então é uma contradição nos seus próprios termos. Quem cogitou a saída dele? Nós, no tribunal, desconhecemos isso. Então vocês acreditam que houve um certo excesso nessas escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal? Não, porque a polícia não tem... Deve ter um excesso ou uma confusão de dados. A gente está com problema de sinal, mas a gente percebe que acho que é a primeira vez, né, Paulo, que a Associação do Magistrado se manifesta numa situação dessa, né, Paulo? Porque houve a reportagem da jornalista Joana Queiroz, né, uma reportagem exclusiva que é capa do jornal A Crítica de hoje, você confere aí. E essas escutas telefônicas, elas foram feitas durante a Operação Muralha, que aconteceram na semana passada, Paulo. E aí agora a associação está se manifestando, parece que é a primeira vez que há um pronunciamento oficial da associação. A associação, ela tem agido de uma forma producente, sabe, Márcio? Todas as vezes em que alguma coisa envolve o magistrado, ela se antecipa e coloca claramente a população, entendeu, qual o encaminhamento que ela vai dar a essa questão. O doutor Cássio Borges já falou o seguinte: se não estava se cogitando a saída do doutor Luiz Valois, como é que alguém estava articulando para ele ficar? Entendeu? É o próprio crime organizado, entendeu? Se movimentando, entendeu? Se articulando para também jogar suas fichas no jogo, né? Você acha que a facção ela sabe quando tem essas escutas, Paulo? E aí justamente já joga um contra o outro? Será que... Porque a gente viu que a operação comprovou que existia um escritório jurídico que atuava em prol do crime organizado. Você acha que há essa possibilidade também? Márcio, eles são muito bem articulados, entendeu? Dentro da própria polícia, às vezes, repassam informações que eles usam, claro, como uma moeda valiosa, entendeu? Nas suas articulações. E até ao incriminar alguém, ao fazer a incriminação dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele advogado, entendeu? Eles já sabem antecipadamente como fazê-lo, entendeu? Diz, olha, tem a escuta. Tal dia eles sabem, meu amigo, eles têm todo um aparato, por isso que é um poder paralelo ao Estado, sabe? É o crime organizado, ele às vezes é mais organizado, o crime organizado, do que o próprio Estado. E aí a gente às vezes entra em contradições, em litígios que não é bom para o aparato estatal. A gente vê que é tão organizado porque foi o que eu cogitei aqui. Será que é possível eles se organizarem tanto desse jeito? Tanto que as escutas foram gravadas, né? E há depoimento ali que envolve o nome do magistrado, há declarações entre uma advogada, né, e o traficante, que seria o líder, né, dessa facção criminosa. Enfim, é importante que se investiguem realmente. Eu acredito no trabalho da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública, enquanto Secretaria de Inteligência, para que essas informações sejam apuradas e a verdade dos fatos sejam colocados, assim como mostra aí o jornal A Crítica na reportagem exclusiva da Joana Queiroz, né, Paulo? Isso, bacana, Márcio, é um encaminhamento que se deve fazer. Não basta só aparentar. Tem uma frase muito interessante com relação ao poder. Não basta a mulher de César parecer séria, ela tem que ser séria. O poder
público, o poder judiciário tem que ser sério e eu tenho... Vai voltar a falar da invasão lá na comunidade Cidade das Luzes, lá no Tarumã. O Rômulo de Castro está ao vivo com o defensor público nesse momento, Carlos Colmeida Filho. Olá, Rômulo. Boa tarde. Olá, Márcio. Boa tarde. O defensor vai falar para a gente sobre uma decisão que foi tomada não faz muito tempo não em relação a essa invasão, conhecida a comunidade das Luzes. Defensor, bem-vindo ao Alô Amazonas. O que é que a gente tem de novidade sobre esse caso? Bom, primeiro é bom registrar, é uma ocupação irregular. A Defensoria Pública repugna esse nome invasão. Há uma decisão em um processo, numa ação civil pública proposta pelo município de Manaus por conta de alegação de violação ambiental. Por conta disso, houve a extração de uma medida judicial. Sim, Márcio. Só um minutinho. Desculpa interromper o defensor, porque está chovendo, a gente está vendo. E vê se você consegue trazer ele aqui para o estúdio, para a gente conversar com ele, porque está chovendo aí, a gente está vendo que está chovendo muito. Para a gente conversar aqui no estúdio, pode ser? Pode ser, então. A gente está preparando aqui um ambiente, né, para se proteger da chuva, mas está começando a ficar mais forte. Então, defensor, o Márcio está convidando o senhor para ir lá no estúdio para conversar pessoalmente com ele. Tá bom? Fica melhor. Vai lá. Bom, a gente vai aguardar aqui o defensor chegar, Paulo, porque é importante a gente saber quais foram os argumentos do juiz para que essa reintegração de posse ela fosse suspensa, né? É importante a gente saber quais foram os argumentos, porque pode ser o impacto ambiental, pode ser alguma coisa relacionada às famílias que estão ocupando aquela área, né? Então é importante a gente saber sobre essa situação, o que levou o juiz a decretar essa suspensão, né? Eu estou aqui no programa esse tempo inteiro e com certeza, Márcio, é apenas uma ilação. Deve ter se baseado principalmente na questão, na função social da terra. A função social da terra, ela junto com a propriedade estão no artigo 5º da Constituição Federal e aí, com certeza, ele sopesou as duas situações, a questão da propriedade e a função social da terra. Eu acho que o encaminhamento que ele deu foi exatamente nesse sentido. Quer dizer, eu estou apenas deduzindo o que pode ter movido o juiz a fazer a suspensão dessa reintegração de posse. É apenas uma ilação que eu estou fazendo. A gente tem informações que aproximadamente 5.000 famílias, né, ocupam essa área lá na comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Houve uma certa resistência, como a gente mostrou agora cedo, né, mais cedo. Houve resistência dos ocupantes lá, mas, graças a Deus, não houve confronto. Daqui a pouco a gente vai conversar com o defensor público aqui no programa. E você também pode contar o seu problema aqui no Alô Amazonas. Faz um vídeo, posta na nossa fanpage, no Facebook, ou então manda pelo nosso WhatsApp, que a gente mostra aqui. Muito bem, tem problema chegando na Zona Sul. Mostra pra gente aqui. Enquanto em alguns bairros falta água, aqui em São Francisco é assim, ó. Situação do buraco lá, né? Meu Deus do céu, um perigo para as pessoas que transitam ali por aquele local. Aqui no São Francisco, na rua Pimenta Bueno, olha só. E aí tem um vazamento aí muito grande de água, né? Muitas comunidades estão sem água e aqui a gente pode perceber que há um vazamento, né, de água. E olha, tem mais bronca chegando aqui no Alô Amazonas, vindo lá da Zona Norte agora. Traz pra gente aí. Estamos aqui na comunidade de Assis, bairro Colônia Terra Nova, na rua Travessa 7 de Setembro. Dizem que é rua, mas não é, há 4 anos. Não existe asfalto há 4 anos, não existe tampa de bueiros há 4 anos. Me explica aí, quais são os nossos direitos de vir? Bom dia, boa tarde, aqui é o Souza da comunidade de Assis, Colônia Terra Nova, 500 metros de Chique Dólar. Olha, eu estou com a nota aqui sobre esse assunto ali lá na Colônia Terra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Travessa 7 de setembro já começa a receber os trabalhos de infraestrutura hoje. Serão realizadas obras de terraplanagem, drenagem profunda e com implantação de 321 tubos para o escoamento das águas da chuva. E após esse serviço, a via será totalmente asfaltada
e os bueiros também foram mapeados e as tampas já estão sendo colocadas. Sobre a situação lá no bairro São Francisco, sobre aquele buraco lá e o vazamento de água, a Manaus Ambiental informou que vai até o local, mandar uma equipe até o local para realizar o serviço de manutenção. Segura minha nota aqui. Obrigado. Olha só, a gente vai chamar agora diretora, o defensor público está aqui já. Pode vir aqui para a gente conversar sobre essa situação da reintegração de posse. Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu para essa reintegração ser suspensa hoje pela manhã? Qual foi o argumento do juiz? O que aconteceu de fato? Vamos esclarecer. Primeiramente, não é uma reintegração de posse. É uma ação civil pública promovida pelo município de Manaus em decorrência da alegação de violação ambiental. A reintegração é se o município fosse o proprietário, essa que seria a razão. Então, essa ação foi proposta há pouquíssimos meses e o município alegou que haveria um desmatamento na área e poluição de igarapé. Essa informação ela não foi submetida ao contraditório, essa informação ela foi unilateral, essa informação não foi submetida à análise do Ministério Público, muito menos da Defensoria Pública. Apesar de ser juridiquês, mas toda a processualística civil determina que em processos dessa monta, principalmente a envolver uma quantidade tão gigantesca de pessoas, exige com que todos os atores envolvidos nessa situação estejam presentes para que algumas perguntas que o município não sabe responder tenham que ser respondidas. A grande pergunta que faziam lá era: para onde vão as famílias? Segundo o cadastramento feito pela SEMAGE lá na área, que foi esclarecido, 4.300 famílias existem lá na área. Hoje são segundo o levantamento da SEMAGE. Famílias. Segundo o levantamento da SEMAGE, 4.300 famílias. O município de Manaus, pela sua procuradoria do município, afirma textualmente que todas essas famílias são criminosas. A Defensoria Pública não concorda em hipótese nenhuma com isso. Se existem alegações ou afirmação, porque a Operação Blackout demonstrou isso, de que havia tráfico, então milícias na área, isso não quer dizer que todas as 4.300 são criminosas ou milicianas, pelo amor de Deus. Por conta disso, a Defensoria pleiteou do juízo que houvesse a suspensão da ordem e houvesse uma grande reunião com os órgãos envolvidos, notadamente a Procuradoria do Município, Secretaria de Segurança, Secretaria de Assistência Social e Moradia, para se verificar qual é o destino para essas pessoas. Porque eu afirmo textualmente, a nossa instituição, a Defensoria Pública, afirma, aquilo ali é resultado de uma ausência de política de moradias, tanto do Estado quanto do município. Lá naquela área tem gente dos Alagados de Iranduba, pessoal desvalido. Tem os haitianos, que o município e o Estado receberam de braço aberto, mas não dão solução nenhuma para eles. Tem indígenas na área. Tem uma quantidade brutal de pessoas que vivem do aluguel, que não tem como retornar. Porque num local onde o salário mínimo é a lei, R$400 de um preço de aluguel consome quase toda a renda. E uma quantidade de pessoas que já foi enxotada de outros processos de remoção. Tudo isso merecia, até porque muitos deles, uma quantidade incalculável deles, possuem cadastramento na SUAB e na SUBAF. E nós sabemos aqui por declarações públicas, inclusive declaração do diretor anterior, que a situação por lá não anda muito bem. Segundo as informações da SUAB, um número incalculável de pessoas aguardando na fila. Segundo as últimas informações, 23 mil pessoas aguardam na fila. Isso mostra que os programas de habitação do Estado e do município não funcionam para absolutamente nada. O senhor falou aqui sobre a ausência do poder público, e a gente já tinha comentado isso aqui, que o que nos revolta é justamente isso, essa ausência, porque é uma ocupação que vem se consolidando ao longo do tempo, desde o ano passado, né? A gente tem informações que essas pessoas estão ocupando essa área. Agora, houve um impacto ambiental lá? Eu preciso fazer um esclarecimento para vocês. Ou não? Isso é fato? Se você observa pelas imagens que eu estou mostrando, há um desmatamento na área. A Caritas Arquidiocesana afirma que a área que está lá desmatada era capoeira, não era vegetação primária. E a outra, essa informação está dentro dos processos, inclusive está dentro do agravo de instrumento proposto pela Defensoria Pública no Tribunal de Justiça. Essa área todinha vai ser fruto, se por um acaso isso concretizar, de uma grande urbanização por através de um conjunto Minha Casa Minha Vida proposto por um empresário na área. Então uma área que é muito maior do que o dobro disso aí vai ser desmatada. Só um detalhe, por exemplo, nessa questão de já ter um planejamento com relação ao Minha Casa Minha Vida, esse pessoal todo aí, ele não poderia se habilitar com relação ao Minha Casa Minha Vida, quer dizer, se tem um plano, tem um projeto urbanístico lá e tudo mais, se tem isso, não seria o caso de fazer um encaminhamento nesse sentido
O pessoal lá realmente não tem a menor condição, eu digo, financeira para até se habilitar com relação ao Minha Casa Minha Vida. Agregar, né? Doutor, sua ponderação é muito importante. E essas ponderações, que são importantes numa situação social concreta como essa, eram para ser discutidas onde? No processo judicial, e não agora. Perfeito. Essa é a situação, porque isso é um caos que não tem solução, e a solução que o Estado está dando para as pessoas que buscaram sua solução é o flagelo da força policial. A força policial está cumprindo ordens lá. Está fazendo nada mais do que cumprir ordens. Mas a ordem que foi dada pelo judiciário, com base em uma ação proposta pelo município, é de retirada das pessoas que estão buscando uma solução. Essa poderia ser a solução adequada. Agora pense no contrassenso. As pessoas são abandonadas pelo Estado, tem a costa do Estado para elas. Buscam uma solução para isso e o Estado dá como primeira resposta de contato uma ação de remoção, quando essa análise poderia ser implementada. E agora imagine como é que seria estranho um empresário estar custeando a construção de um empreendimento Minha Casa Minha Vida na área, que vai desmatar o dobro da área, para depois colocar outras pessoas lá na área. Que não são as pessoas que estão no momento lá. Isso é um contrassenso. Isso foi exposto, já foi exposto diversas vezes para o judiciário e foi exposto hoje. A Defensoria Pública funcionou na situação de forma unificada, tanto a Defensoria do Estado quanto a Defensoria da União. Formação da Defensoria para a suspensão. Exatamente. Hoje pela manhã, os defensores Fernando Mestrinho, Gustavo e Juliana Lopes estiveram mais cedo com o juiz Adalberto Carim, enquanto eu estava na ocupação, por isso que eu estou com esses trajes aqui. Então, eles estavam lá com o juiz Adalberto Carim e informaram uma série de impropriedades que precisavam ser destacadas, dentre umas que nós comprovamos através de ata. Se a ação ela é civil pública e proposta pelo município de Manaus, então há um interesse público nisso, então todo o equipamento, maquinário, logística devia ser de quem? Do município. E está provado em ata que quem estava financiando o maquinário e as máquinas para remoção era um particular, justamente um empresário que se diz dono da área, que por acaso a situação dele está judicializada. Isso é um escândalo. Defensor, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente continua acompanhando essa situação. A gente vai deixar o espaço aberto também para a Prefeitura de Manaus se pronunciar e os órgãos competentes. A gente vai continuar acompanhando, Paulo, essa situação, claro, porque é uma situação que requer cuidados, como você mesmo falou, né? Bom, dezembro ainda nem chegou, mas as crianças já sonham com o presente do Papai Noel, não é? Para agradar o bom velhinho, a garotada começou a escrever suas cartinhas e colocar no papel as histórias e desejos. Os Correios são os encarregados de fazer cada carta chegar ao Polo Norte. Para ajudar o Papai Noel a não esquecer de ninguém, é preciso a colaboração dos padrinhos e madrinhas. São eles que vão adotar muitos desses sonhos. E é apostando no espírito natalino que os mensageiros esperam manter a tradição e a alegria nesse Natal. Alice Sofia tem 4 aninhos e ainda não sabe escrever, mas isso não impede que ela coloque no papel tudo o que sonha. Uma boneca. Você acha que ele vai te dar? Quem traduz em palavras os desejos da menina é a madrinha. É ela quem dá voz ao pedido para o Papai Noel. Esperar por isso todo ano, eu acho encantador. Eu fui criança, eu esperei o fim do ano, para chegar aquele dia e ganhar aquele presente. É um sentimento muito único aquela data. Nessa família, mandar cartinhas para o bom velhinho é tradição. Eduarda foi a primeira da casa a ser incentivada a escrever. Ela guarda até hoje o último presente que ganhou. Eu ganhei uma bonequinha, bebê, e outra foi essa barbecue. As bonecas são provas que Papai Noel não esquece de ninguém. Agora é ela quem alimenta o sonho dos mais novos. Eu ajudo meu irmão a fazer as cartas dele. Eu sempre incentivo ele, todas as minha prima, o Fabrício, todos assim. Eu gosto. Você ganhou, Papai Noel também vai atender eles. Vai, né? Se me atendeu, por que não iria atender eles? Papai Noel, de presente de Natal, você pode me dar de Natal um avião de controle remoto? Esse pedido, feito daqui de Manaus para o Polo Norte, já está nos Correios. Até agora, mais de 1000 cartas foram recebidas pelas agências da cidade. Só estão faltando os padrinhos, pessoas que vão ajudar o Papai Noel a multiplicar o sorriso das crianças antes da noite de Natal.
Os padrinhos e as madrinhas podem adotar as cartas e entregar os presentes para o Papai Noel fazer a entrega até o dia 18 de dezembro. Esse ano, os Correios esperam receber 4.000 cartas e, se possível, realizar o sonho de pelo menos metade dessas crianças. O bom mesmo é não deixar ninguém sem uma resposta do bom velhinho. Papai Noel, com todo o carinho que tem pelas crianças, ele responde todas as cartas. Aquela carta que não é adotada, que não entrega o presente, a criança também recebe a sua cartinha como uma resposta e o Papai Noel aproveita, né, para parabenizar e pedir para a criança continuar acreditando na magia do Natal. A visita do mensageiro é esperada com ansiedade em cada coraçãozinho desses. Vou ficar esperando. E chegou a hora de a gente ver o que rolou ontem lá no reality Peladão a Bordo, lá no barco das nossas rainhas do Peladão. Olha aí. Vamos ver as estrelas, então, que a gente criou aqui para você dar uma olhadinha. Roda aí. Estrelando Kedma, a destruidora. Não quebrei o carro daí dentro, assim, eu bati, que o ar-condicionado parou. Ai, tá que nem eu. Aqui assim, em cima, né? Eu batia com tudo assim, em cima, dentro do carro, né? E vem aí, Shaira Braço de Ferro. Eu já quebrei a porta do carro do meu namorado também. Tu já? Mas por dentro, assim, ó, que saiu o negócio assim. Porque eu tava no sinal, eu não sei o que foi que ele falou pra mim. Eu falei, eu vou descer no meio do, tipo assim, o trânsito, né? Peguei, puxar a porta de novo. Quando a porta veio, mano, quebrou aquele puxador, mano, quebrou um bocado de coisa. E tem também Brena, a rainha da luta. Eu só não bati em nenhuma mulher ainda porque eu ia matar. Aham, sei. Ia matar a pessoa. Juro por Deus. Por isso eu nunca agredi nenhuma mulher. Ninguém nunca mexeu comigo. Eu e meu irmão, a gente, ele é um menino que ele é mais alto do que eu, ele é mais forte do que eu, mas ele é forte. Te amo. Bom, gente, uma festa deixou todas as nossas candidatas super animadas. Uma festa neon. Você já ouviu falar nisso? Muitas delas nunca tinham participado, elas se divertiram bastante. É uma coisa boa, porque às vezes ali o confinamento deixa as meninas enclausuladas sem saber o que fazer. E uma festa pode distrair muito, é o que a gente vai ver agora. Roda aí! Depois de muita agitação, Thaís e Audrey se reuniram na sala e começaram a chorar. As duas estão se sentindo isoladas pelo restante do grupo. Sempre eu coloquei uma coisa na minha cabeça. A gente nunca tem amigo. Nosso amigo é Deus, nossa família. O resto só diz que é nosso amigo, mas na hora do pega pra capar a gente vai ver quem é nosso amigo ou não, sabia? É complicado, cara. Hoje eu me senti um pouco excluída na festa, sabe? Eu sempre me sinto sozinha na festa, até porque eu não sou uma pessoa de dançar, não sou uma pessoa de beber, eu não sou uma pessoa de curtir, entendeu? Tudo que eu faço com as meninas, eu tento ao máximo me divertir e fingir que eu tô feliz, mas não sou eu. Até que Audrey se recolheu para dormir e Joicimara chegou para conversar com Thaís. Tipo, sozinha no sentido da cama ou sozinha de amizade? Sozinha de amizade. Não é não, é impressão tua. É porque, tipo assim, tu vê algumas meninas mais próximas e tudo, aí tu fica achando que é assim, mas não é. É porque cada uma tem, tipo, lá fora já tinha alguma coisa, entendeu? Já tinha uma amizade, já tinha alguma coisa. Já tem mais afinidade, entendeu? Olha, hoje você não pode perder, tem mais reality hoje à noite, logo após a Crítica na TV. E foi divulgado hoje cedo a lista dos 45 conselheiros tutelares eleitos para atuar aqui na capital.
A gente vai conversar com Rômulo de Castro, está ao vivo. Acabou a chuva já, Rômulo? Tá tudo tranquilo? Passou, né, Márcio? Mas aquela velha história. Estamos em Manaus, no meio da floresta amazônica, tudo acontece. Parou, mas daqui a pouquinho ela volta, pode ter certeza. 45 conselheiros tutelares titulares e 45 suplentes. Agora a gente vai mostrar uma arte que foi feita pelo nosso setor de criação para você ver quem são esses conselheiros que foram eleitos. A gente começa pelas pessoas que foram eleitas na zona norte da capital. 5 conselheiros, todos depois de uma longa campanha. A gente segue também para as zonas lestes. Aqui eu uso as zonas porque no Conselho Tutelar a Zona Leste é dividida em duas. Zona Leste 1 e também Zona Leste 2. Tem a Zona Oeste, a gente segue para a Zona Centro-Oeste e depois para a Zona Centro-Sul e em seguida a Zona Sul e também a zona rural. Você acompanha aí na sua tela, de repente não deu para anotar esses nomes, não deu para acompanhar direitinho se de repente o conselheiro aí de perto da sua casa foi eleito ou não, se aquela pessoa para quem você estava torcendo foi eleita ou não, mas você pode entrar no site da Prefeitura, vai lá no Google rapidão e clica lá, Prefeitura de Manaus, que vai aparecer o site, lá você tem essa lista completa. Mas para se chegar a esse resultado, Márcio, foi uma longa apuração, 18 horas. Essa apuração começou por volta de 10 horas da manhã de ontem, entrou pela noite, entrou pela madrugada e o resultado final saiu mesmo às 4h45 da madrugada de hoje. E o resultado para a imprensa foi divulgado logo em seguida, lá por volta de 5h30 da manhã. Lembrando que esses conselheiros vão trabalhar nas 9 unidades do Conselho Tutelar espalhados aqui pela cidade e também na zona rural. Márcio. Obrigado pelas informações. Rômulo de Castro, sempre atento ao que acontece na cidade. A gente espera que esses profissionais realmente levantem a bandeira do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o que a gente tem visto ultimamente é que essas crianças são vítimas, né, de abuso sexual, de violência doméstica. Então, a gente acredita e torce para que essas pessoas, esses 45 novos conselheiros tutelares, possam realmente tenham essa estrutura para trabalhar, né? E aqui a gente vai cobrar isso para que a criança e o adolescente sejam protegidos, né, de toda essa criminalidade que afeta a nossa sociedade. Alô Amazonas está de volta, 1h41 e olha, hoje a partir das 10 da noite, vários bairros de Manaus vão ficar sem o abastecimento de água. A parada programada foi informada pela empresa Manaus Ambiental. Para saber se o seu bairro vai ser afetado, entra na nossa fanpage que lá tem a lista de todos os bairros que serão afetados. Olha aí, ó, parada programada na Ponta do Ismael, né? E lá você vai encontrar se o seu bairro, são vários bairros. Tem bairros da Zona Norte, Zona Centro-Oeste, algumas ruas da área central também. Então lá você tem todas essas informações e já pode fazer a programação aí para que você não fique sem o abastecimento total, né? Para que você encha aí um camburão, coloca água num reservatório, para que você não fique sem água durante esse trabalho da Manaus Ambiental, tá certo? Cadê o Guma? Já reservou lá um camburão lá para não ficar sem água em casa? Já encheu? Vou encher hoje quando chegar agora. É, né? É. Agora, tem que ter cuidado, porque não pode usar toda, né? Certeza. Porque a previsão é que volte amanhã à noite. Talvez, né? Aí tem todo um trabalho. Depois de 24... Lá para sexta-feira, eu acho que o abastecimento, quinta ou sexta-feira, o abastecimento já está normalizado. Beleza. É isso? Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos embora? Vamos. Hoje você paga o almoço, tá? A gente vai encerrar com os 10 mandamentos, porque tocou o nosso coração e hoje tu paga o almoço. Não, você. Não, você não. Dia. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Tchau. Grande abraço. Teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Filhos de Israel, o Senhor falou ao seu povo para que creiam eternamente. Aquele que seguir os seus mandamentos terá sua misericórdia. Moisés. Estou ouvindo, Senhor. Escutei as palavras do povo. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse feito a eles e a seus filhos para sempre. Deixe que voltem para...